Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me ajuda, me dá graça, porque eu quero ser ferramenta usada pelo Senhor na noite de hoje. Eu quero, Senhor Deus, que meu irmão, que minha irmã sejam alcançados através, ó Pai, desse culto online, sejam alcançados, o Teu Espírito e a Tua Palavra produza na vida deles a transformação, a mudança, a edificação, o conforto, o consolo que cada um necessita, em nome de Jesus. Oro, agradeço, porque eu tenho certeza que será um tempo precioso para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Pais e filhos. Quanta coisa boa já conversamos, não, sem nos aprofundarmos de repente, de uma maneira complexa na teologia, mas propondo mensagens simples, mas propondo mensagens que trouxesse a cada um de nós um pensamento com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Ontem nós falamos do Noé. Há um plano de salvação. Havia um plano de salvação para Noé, para a família dele. E o plano envolvia uma arca, a construção de uma arca, o trabalhar por aquela arca e logo consequentemente entrar na arca. Noé entrou na arca, ele, a família dele, Deus salvou. E o plano de salvação para nós nos dias de hoje é aceitar o sacrifício de Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Esse é o plano de salvação para a nossa vida. Se você aceitar o sacrifício de Jesus, se você aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você será salvo. É o que a Bíblia diz. Então, é tempo em que nós devemos ir cada vez mais despertando para as coisas simples do Evangelho, para as coisas simples da Bíblia, com todo respeito, é claro, a complexidade da Bíblia e a complexidade da teologia, juntamente com os teólogos e suas complexidades. Todo respeito, mas nós estamos aqui nesse momento com a intenção de trazer uma palavra de fé simplificada, simplificar uma mensagem simples, uma mensagem simples, aonde nós possamos pensar um pouco a respeito do que Deus tem para nós. O texto de hoje, eu não falei ainda, 1 Crônicas capítulo 22. 1 Crônicas capítulo 22, verso 5. Olha que texto, muito simples. Um texto muito simples, uma mensagem muito simples. Lógico que é complexo, se for conversar de uma maneira a aprofundar, é tremendo, porque nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que Davi e Salomão. Davi é o grande rei Davi, que do pasto foi parar no palácio, que foi credenciado derrubando um gigante chamado Golias, coração segundo o coração de Deus, um homem que fazia aquilo que Deus gostava que fosse feito, observar a palavra. Quando errava, se arrependia, buscava a misericórdia de Deus e seguia a viagem. Então nós vamos falar do Davi e vamos falar do Salomão. Puxa vida, Salomão é uma figura, um personagem bíblico tremendo, uma sabedoria muito acima da média, uma história muito bonita de ser estudada, lida. Então nós vamos falar desse pai e filho, o pai Davi e o filho Salomão. Davi pensava, começa assim, Davi pensava, Davi pensando,
Davi pensava. Coisa linda, porque já começa aqui, ó. Nós podíamos ficar só aqui nesse início de frase, pastor Jonathan. Davi pensava, em que é que você tem pensado? Nós podíamos ficar só nisso. A Bíblia diz para nós pensarmos nas coisas que vêm do alto. A Bíblia diz que nós devemos pensar, se formos pensar do passado, apenas aquilo que nos traz esperança. Você vê que nós vamos conversando, e a Bíblia ela vai por si só direcionando a nossa reflexão. Davi pensava, em quem ele estava pensando? Ele estava pensando no filho dele. Aqui, é lógico que eu faço essa provocação com você. Tenho que te provocar. Em que é que você tem passado a maior parte do seu tempo? Pensando em quê? Porque às vezes você está pensando em tanta coisa e não tem pensado ou tem pensado pouco na sua família. Às vezes você está pensando em tanta coisa e não está pensando na sua casa. Às vezes você está pensando demais em muita coisa supérflua e não tem pensado naquilo que tem verdadeiro valor, que é teu pai, que é tua mãe, ou que é teu filho, tua filha, teu marido, ou tua esposa, e assim por diante. Nós somos convidados a encher a nossa mente com pensamentos que são evasivos, que nos levam para longe da nossa realidade. Vou falar de novo o que eu já falei hoje várias vezes. Quem está sofrendo, ora. E às vezes a pessoa, ela diz assim, ó, eu faço tal coisa, eu penso tal coisa, eu viajo em tal situação para esquecer um pouco o entretenimento. Ele é desenvolvido exatamente para isso, para levar você para longe da questão. Eu não estou falando que não deve de ter entretenimento, que não deve ter diversão, que não deve ter momento de lazer. Claro que deve, principalmente com a sua família, porque tem gente que se diverte com muita gente, mas não se diverte com a família. Tem gente que se entretém com muita gente, mas não tem um tempo para a família. Então deve sim ter um entretenimento, ter a diversão, principalmente com a família. Mas tem que tomar o cuidado, porque há muitos entretenimentos que visam tirar sua cabeça, sua mente, seu pensamento da dificuldade. Então, às vezes há uma dificuldade, mas para não encarar a dificuldade, começa-se a desenvolver determinadas práticas que vão fazer com que momentaneamente a cabeça melhore, mas o problema continua lá, a dificuldade continua lá. E não está na pauta de hoje, mas é muito parecida a história, a situação, quando o gigante Golias vinha, afrontava os exércitos de Israel, e eles ficavam na deles, eles ficavam fugindo. O Davi, ele viu uma vez, ele foi para cima, falou, não, está errado. Nós não podemos perder o foco, nós vamos trabalhar para derrubar esse gigante. Então, estou no começo ainda, tem muita coisa para ler, mas eu estou no começo. Davi pensava, meu filho Salomão, pense mais. E não é um conselho, não estou te dando um conselho, eu estou entregando para você uma palavra da parte de Deus. Pense mais, procure pensar mais, se esforce para pensar mais na sua mãe, no seu pai, no seu filho, na sua filha, no seu irmão, na sua irmã, na sua família. Pensar mais, tá?
Ó, meu filho, Salomão, então Davi pensava, ele pensava no filho. Agora vamos para a história. Meu filho, Salomão, é jovem e inexperiente. Então ele sabia quem era o filho dele. Era um jovem inexperiente. E o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico. Que coisa tremenda. O Davi tinha dentro do coração dele construir um templo para Deus ser adorado. Mas veja como que havia dentro do coração, qual é o sentimento do Davi? Ó, o templo que será construído para o Senhor, ele deve ser extraordinariamente magnífico. Se é para Deus, é o nosso melhor. Dentro das nossas possibilidades e condições, o melhor. O melhor. Famoso, o templo tinha que ser famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Então era essa a imagem, essa a figura do templo que brilhava na mente do Davi. Como tinha que ser o templo? Extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Ou seja, o templo tinha que ser acima da média, porque não era o templo para qualquer um, não era templo para qualquer Deus, era templo para o Deus Altíssimo, para o Deus Poderoso, para o Deus que fez os céus, a terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Era o pensamento do Davi. Aí olha como segue a leitura, ó. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Olha, o Davi, o pai Davi, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, ele tinha no coração algo relacionado a Deus e a obra de Deus, era construir um templo. O Davi tinha a ideia de uma construção para que Deus pudesse ser adorado naquele lugar. Ele tinha um filho, que era ainda jovem, inexperiente, e ele tinha consciência disso. Então, ele vai deixando, conforme diz aqui o texto, tudo preparado para a construção. Aí, é claro, dentro do tema que nós estamos fazendo a reflexão no decorrer da semana. Não vamos sair fora do tema. Coisas importantes que já lemos e precisamos pelo menos pontuar. Se não esgotar, mas pelo menos pontuar o assunto. Em que é que você pensa, quanto você pensa em seu filho, na sua família. Outra coisa importante é como é a sua visão, seu pensamento em relação à obra de Deus. A obra de Deus pode ser feita relaxadamente, de qualquer forma, de qualquer maneira. Pode ser qualquer furrecaria mesmo, qualquer porcariazinha, qualquer questãozinha assim. Pode ser como é o que é. Lógico que eu imagino que você não pensa isso. Mas como é que você pensa? Como é que você vê? Quando você pensa em relação à obra de Deus, em relação a esse templo, a esse local onde você cultua a Deus, em relação a esta igreja, a essa denominação onde nós estamos inseridos aqui no Jardim São Jorge, Piracicaba, São Paulo, Brasil. Como é que você pensa? Qual é o seu sonho, o seu plano, o seu projeto para esse lugar? Como é que você tem na mente isso daí? Quando você faz qualquer coisa, seja na prática, na ação, ou seja
seja através das suas contribuições. Como é que você olha para essa obra? Porque aqui nós adoramos a Deus. Aqui é o nome do Senhor que é exaltado. Aqui tem uma estrela que brilha, a estrela da manhã, o Salvador e Senhor Jesus de Nazaré. Vamos conversando e temos que ir provocando, porque assim a pessoa vai pensando, puxa vida, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha parado para pensar naquilo. Aí a sequência diz assim, por isso deixarei tudo preparado para a construção. O Davi sabia que ele já estava mais para lá do que para cá. Aí ele começa o quê? Se organizar para deixar um legado e um caminho aberto para que seu filho pudesse seguir trilhando. São coisas que temos que pensar. Talvez eu não possa fazer, mas o meu filho poderá fazer. Talvez você não pode fazer, mas o seu filho, a sua filha poderá fazer. Talvez são questões que nós não vamos ver, mas os nossos filhos, netos e bisnetos poderão e deverão ver. De repente nós podemos ir preparando um terreno, preparando um campo, para que os nossos descendentes venham com tudo para ganhar muita gente para Jesus. O Davi, eu acho isso lindo de ver, porque o Davi ele não fala como muita gente fala, eu já fiz a minha parte, agora eu estou tirando o pé do acelerador, agora eu estou devagar, agora eu estou de boa, agora é vocês que são mais novos aí, que tem que botar um gás e fazer. Não, o Davi não é isso que nós lemos na Bíblia. Na Bíblia nós lemos Davi dizendo assim, o texto diz assim, deixarei tudo preparado para a construção, as coisas vão ficar encaminhadas, o que eu puder contribuir para que a história que meu filho vai seguir seja uma história de vitória, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o meu melhor. Nós estamos falando da construção de um templo. Sabe, tem coisa que não somos nós que vamos. Eu tenho consciência. Há muita coisa que eu não vou. Não é que eu não quero, eu não vou, porque eu tenho consciência que os anos vão se passando. Tem coisa que eu não vou desfrutar aqui nesse lugar. Mas o que eu puder fazer para que essa obra aqui nesse lugar aconteça da melhor maneira possível, para que os filhos dos meus irmãos, dos meus amigos que estão aí no dia a dia, de pessoas tão queridas, tão importantes, pessoas tão joia, tão trabalhadoras, que estão conosco no dia a dia, o que eu puder fazer, trabalhar, desenvolver, montar uma estrutura para que no porvir, em dias vindouros, essa obra seja uma obra resolvida, bem resolvida, eu sigo fazendo. E te convido a me ajudar a fazer. Te convido a me ajudar a abraçar essa obra aqui com todo o amor, com toda a força que você tem. Você tem filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta? Pois bem, então vamos junto aprender com o Davi. O Davi, ele ainda estava vivo. É verdade que ele já não era mais um jovem, mas ele ainda estava vivo. E já que ele estava vivo, ele estava pensando em deixar o caminho bem preparado para aqueles que viriam. Pai e filho. Pai e filho. Pai e filho. Verso 5 ainda. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Eu vou aproveitar, vou aproveitar porque o texto ele proporciona a nós a oportunidade da reflexão. Deixou tudo preparado antes de morrer. Tudo preparado antes de morrer.
Lógico que eu não estou aqui convidando ninguém para morrer. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Não vai... mas viu? Deixa as coisas encaminhadas antes. Deixa as coisas resolvidas antes. Facilita tudo antes. Às vezes, é comum, se você conversar com algum advogado, você vai ouvir falar. É muito comum a pessoa... e eu sei que é por N questões, mas quando dá para nós irmos nos mexendo, é bom ir mexendo com a burocracia. Pessoa que acaba, às vezes, morrendo, não deixa nada encaminhado, nada facilitado, aí tem que ir atrás de advogado, tem que ir atrás de juiz, embarga isso, embarga aquilo outro. O que você puder deixar encaminhado, deixa. Facilitado, deixa. O que você... Olha o exemplo do Davi. É um parênteses que eu estou abrindo na conversa, porque a conversa é entre pai e filho. Pastor, mas eu sou novo ainda, vai longe ainda. Eu sei. Eu também sou novo. Mas o que nós pudermos, e Deus está falando conosco, e deixando as coisas facilitadas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Olha, anteontem, não lembro, infelizmente nós tivemos 2 perdas dentro da igreja quadrangular, de pessoas que frequentam, ou frequentavam, 2 de nossas igrejas, 2 jovens, um de 47 anos, outro tinha 30 e poucos anos. Ninguém quer, é um assunto que eu sei que não é o assunto mais agradável possível, mas é um assunto importante para conversarmos. Ele deixou tudo preparado antes de morrer. Tudo preparado o quê, pastor? As questões relacionadas à construção do templo. Facilite a vida do seu filho, facilite a vida da sua filha, construa uma história, construa um legado e deixe o caminho aberto para que seu filho e sua filha possa trilhar os passos da fé que você tem trilhado. Verso 6, Davi mandou chamar seu filho Salomão, ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome, ou em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Olha o Davi dizendo, no meu coração havia um propósito, há um propósito, eu estou vivo ainda, mas eu sei que já não para mim já não dá mais, de construir um templo, para honrar a Deus, por tudo que Ele fez por mim, em minha vida, através da minha vida, pelo povo de Israel e assim por diante. Então, no coração de Davi havia a intenção de honrar a Deus. Olha que coisa bonita, né? Havia a intenção de honrar a Deus. Aí ele chama o filho: vem cá, filho, você vai construir o templo. Verso 8, veio a minha palavra do Senhor, você matou muita gente, empreendeu muitas guerras, por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Pronto, Deus conversou com o Davi entendeu, soube entender. E é interessante que ele soube ainda assim manter viva a chama que havia dentro do seu coração. E ele passa essa chama para o filho dele chamado Salomão. Mas você terá um filho que será um homem de paz. Eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, darei paz, tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele quem vai construir um templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme
ele disse que você faria. Vê que coisa linda, que conversa linda, pais e filhos. O Davi, ele está dizendo, Deus falou comigo, filho, Deus falou comigo. Se ele falou comigo, ele fala com você também, está ensinando. Tudo na entrelinha você vai entendendo que o relacionamento está sendo exposto. Deus falou comigo, se ele falou comigo, ele vai falar com você. Olha aí, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo. E Deus, conforme ele disse que você faria. Então, relacionamento. Davi está ensinando, falando, conversando com o filho dele, Salomão, falando, eu e Deus, nós conversamos, nós falamos um com o outro, eu falo com ele, ele fala comigo. Eu queria tanto construir o templo, eu queria tanto honrar a Deus com o templo, mas ele falou para mim, você não. Você venceu muitas guerras, foi para muitas guerras. A sua mão, ela é marcada pelo sangue de muitas batalhas que você lutou e venceu. Mas você tem um filho, vou te dar um filho, e o teu filho vai ter um reinado de paz. Olha aí, Deus falando para o Davi, para o Salomão. Opa, pera lá. Deus conversando com o Davi, dizendo para o Davi que o reinado do filho dele, o Salomão, seria um reinado de paz. Agora o Davi está dizendo ao filho dele, filho, a mão de Deus está com você, o poder de Deus está com você, o favor de Deus está com você. Há uma obra a ser feita e você vai desenvolver essa obra aí. Há algo a fazer para honrar a Deus, há algo a fazer. E você vai dar continuidade a isso daí. Sabe, Davi valoriza diante do filho dele, Salomão, o agir de Deus na casa dele, na família dele. E essa é uma coisa importante, é esse o ponto, o foco da reflexão que eu quero conversar com você para ir para o finalmente na noite de hoje. Nós valorizarmos o que Deus tem feito em nossa vida, nossa casa, nossa família, nós valorizarmos diante dos nossos filhos, diante dos nossos familiares. Nós dizermos às pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa família, olha, nossa casa, nossa família era assim, era assada, era cozida, era frita, mas Deus mudou a nossa história. É importante que nós honremos, que nós valorizemos a Deus, é importante que nós construamos algo para exaltar a Deus, é importante que nós pensemos a respeito disso. Essa semana eu conversei com uma pessoa me procurou dizendo assim, pastor, tem algumas coisas na minha vida que eu estou procurando colocar em ordem. Eu tenho aproveitado e muito essas lives que o senhor tem feito todos os dias. Eu tenho aproveitado de um jeito como eu nunca aproveitei antes da pandemia. Aquilo que eu não era frequente quando eu deveria ser, eu estou sendo agora, através das atividades online, participando sempre, todo dia, da oração e de culto. Quando não consigo participar ao vivo, participo na reprise. E tem uma coisa que está dentro do meu coração. Eu estou colocando a minha casa em ordem, porque eu quero ser um diácono na tua casa. Eu quero que a minha esposa venha ser uma diaconisa na tua casa, na casa de Deus, ele falando, né? Eu quero aprender para poder contribuir na obra. Eu olhei e falei, que coisa jóia. Preciso falar para o pastor Carlão isso daí. Que coisa jóia. A pessoa, ela está, é um tempo de isolamento, de distanciamento. Para alguns é o tempo do stand-by, para alguns é o tempo de recolher e ficar quietinho, tão quieto que não participa de culto, não participa de oração, não participa de nada online, se afastou de tudo e de todos, ou senão tão quieto que não participa de culto nem de nada, mas segue a vida com outras tantas questões. Isso não é o que vem ao caso nesse momento, mas eu achei tão legal, tão jóia. Um homem me procurar dizendo assim, pastor, eu estou aproveitando o que o senhor está ensinando, eu quero a ajuda do senhor, e eu quero vir a servir o Senhor, a Deus, né? Quando ele diz o Senhor, é o Senhor, o Criador, eu quero vir a servir a Deus
quero que a minha esposa venha servir a Deus, quero que meu filho cresça dentro do contexto e aprenda a servir a Deus também. Eu fiquei olhando eu fiquei tão alegre, tão feliz. A gente às vezes fica chateado com tanta mesquinharia, tanta coisa boba, tanta coisa que não contribui com nada. Às vezes a gente sofre com algumas questões, mas tem questões como essa, que vem, a pessoa procura e fala assim, eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero exaltar a Deus juntamente com a minha família, com a minha casa, com a minha esposa. Eu quero construir uma história, um legado de serviço prestado a Deus. Eu glorifiquei a Deus pela vida da pessoa. Achei isso muito jóia. E eu já tinha essa conversa de hoje já separada no coração já há algum tempo. Falei, olha, isso uma coisa bate com a outra. O Davi, ele queria construir o templo, ele queria honrar. Aí ele faz o que ele pode enquanto em vida, mas sabendo que ele está por morrer, vir a morrer, ele deixa tudo encaminhado para o filho dele dar sequência. Ele chama o filho, ele conversa com o filho. É uma conversa de uma família que tem a intenção de servir a Deus. Eu não sei como é você aí na sua casa, eu não sei como é você na sua família, eu não sei como são vocês e qual é o contexto, mas eu quero te convidar desde já, você que está conosco no dia a dia, você que está aqui no dia a dia, convidar a pensar sobre isso daí, colocar sua vida, sua casa, sua família à disposição de Deus. Há muita gente que está precisando de uma ajuda, de uma mão estendida. Há muita gente que vai chegar daqui a pouco, não sei quando, que dia, que hora, não sei, mas daqui a pouco acaba isso tudo e nós vamos voltar à normalidade. E eu quero contar com você aqui para nos ajudar, contar com você para nos ajudar em todo o contexto das atividades dessa igreja, sabe? Mas não é essa igreja, é a obra de Deus. Você que de repente me acompanha nesse momento, nessa mensagem, mas congrega em algum outro lugar, é se colocar à disposição do seu pastor, ajudar o seu pastor onde você de repente congrega, sabe? Fazer algo para exaltar a Deus, para reconhecer que Deus, Ele é bom, Ele é vivo, Ele é poderoso, e Ele tem feito grandes coisas em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Fica com esse pensamento para a noite de hoje. O que é que eu estou construindo? O que é que eu e a minha família estamos construindo para Deus? Esse é o pensamento para nós, resumindo tudo. O Davi, ele estava construindo um templo. E ele encaminha o assunto para o filho dele, e o filho dele dá continuidade a esse grande projeto. Quero deixar sobre a sua casa, a sua família, essa palavra profética, que aquilo tudo que você tem empreendido, que você tem sonhado, que você tem colocado diante de Deus, não vai parar em você. Seus filhos, seus netos e bisnetos darão continuidade a essa obra tremenda que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Recebe a palavra? Glória a Deus. Então vamos para a oração. Senhor, amado, santo, bendito, poderoso, vivo, fiel, eu te agradeço, Deus, a oportunidade de conversar com todos os meus irmãos. Conversar, ó Deus, com todas essas vidas que me acompanham nesse momento, Pai. Quanta coisa boa, Pai, nós refletimos de um jeito muito, muito superficial, nós não aprofundamos, nós não entramos nos detalhes, mas nós pudemos pegar a história, o pai Davi ensinando para o filho, há um sonho, há um projeto que tem a intenção de honrar a Deus. Eu não vou poder dar continuidade a esse projeto, mas eu estou deixando tudo encaminhado para que você dê a continuidade nesse projeto, que nessa casa aí, nessa família, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eles se envolvam, essas famílias se envolvam, Pai,
para honrar o nome do Senhor. A casa deles esteja sempre aberta para uma live, o perfil no Facebook, o perfil no Instagram deles, ó Deus, esteja sempre aberto para um print, para um convite, um compartilhamento, um engajamento, ó Deus, com a finalidade de multiplicar as informações concernentes a essa obra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que, assim como foi, ó Deus, assim como foi na casa do Davi, seja na casa do meu irmão e da minha irmã, tenha a continuidade a obra do Senhor, em nome de Jesus. E você que recebe, que concorda, diga amém, diga graças a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor. Amém.